essa escola é uma escola que é pioneira na fundação da Universidade Federal Fluminense. Então, quando a Universidade Federal Fluminense foi formada, ela foi formada por 3 grandes escolas que já existiam aqui em Niterói. A Escola de Direito, que era Direito e Farmácia, uma coisa assim, a Escola de Medicina e a Escola de Enfermagem, né? Então, nós somos as fundadoras dessa universidade. Então, espero que vocês tenham orgulho, espero que vocês compartilhem do nosso sonho de crescimento, de formação de enfermeiros responsáveis, éticos, né, e capazes de oferecer para a população o melhor cuidado possível, valorizando a vida, né, de todos. E acho que antes de chamar os meus colegas que fazem parte e compõem a estrutura da direção dessa escola, eu só queria falar sobre um acontecimento que eu tive notícia hoje pela manhã, que foi a morte de uma mulher. Nós somos a maioria aqui mulheres, né? De uma vereadora do Rio de Janeiro, né? Que é a Marilene, né? E ela foi morta, na verdade, ela foi executada, né? E isso me entristece muito, não por ser mulher, por ser negra também, né? Porque a gente está vivendo tempos bem difíceis em relação a isso. Mas ela foi morta porque ela denunciou, ela falou, ela colocou em público aquilo que todo mundo está sabendo, mas que a gente tem dificuldade de falar, né? E ela foi e falou, verbalizou, que é a questão dessa violência, dessa truculência, né, no estado do Rio de Janeiro atualmente, que a gente está vivendo. E ela fez a denúncia da morte de 2 jovens na favela de Acari. Ela fez essa denúncia há uns 3 dias atrás e ontem ela foi morta, executada na Lapa, né? Então isso, a gente inicia hoje o semestre, na verdade, com essa notícia, mas que isso não nos abata, né? Na verdade, acho que essa notícia é para a gente olhar para isso, refletir sobre isso, ter prudência, porque a gente está vivendo em tempos que a gente precisa de ter prudência, mas ao mesmo tempo que isso seja algo que não nos cale, porque na verdade é isso, né? Quando tem esse tipo de ação tão violenta dessa forma, é para dizer para a gente que a gente tem que ficar calado e ficar quieto, né? Mas acho que a gente precisa de ser fortes, e aí a fortaleza está onde? Está na união, está nessa capacidade que nós, seres humanos, tem de produzir coletivo, produzir força dentro do coletivo, e que a gente não se cale diante dessas atrocidades que estão acontecendo. E eu falo isso porque eu sou mulher, estou na posição de direção de uma escola majoritariamente feminina, e isso nos atinge diretamente, né? Então, assim, se a gente está aqui na escola de enfermagem formando enfermeiras, que essas enfermeiras sejam capazes de terem a propriedade de não se calar diante dessas atrocidades. E aí eu não estou falando dessas atrocidades, de qualquer uma, né? Então, quando eu estou lá diante do meu usuário, que eu vejo alguma coisa, por exemplo, a violência obstétrica, está ali a Ellen, que é professora de saúde da mulher, né? Então, diante de uma violência que a gente sabe que existe na obstetrícia, que a gente não se cale diante disso, né? Então, a gente está aqui formando mais do que mostrando a técnica, né? A gente quer formar pessoas com capacidade crítica, reflexiva, de se posicionarem e terem voz, de reconhecerem o seu lugar de fala dentro da sociedade. E aí eu só agora vou chamar para que vocês possam conhecer o nosso corpo de coordenadoras e chefes de departamento, tá? Vou começar pela chefe de departamento. Professora Donizete,
professora do Departamento de Enfermagem daqui da escola. Esse departamento ele fica no 3º andar do prédio. Professora Geilza. Professora do Departamento de Enfermagem e Administração, que fica no 4º andar da escola. Professora Rosane Burla. Ela é chefe do Departamento de Pediatria, Materno-Infantil. É porque eu olho para ela, né? Pediatria. É porque ela é da saúde da criança. Nós temos 3 departamentos nessa escola, né? São 3 departamentos. E nós temos a coordenação de curso de graduação, professora Ellen e professora Cristina. A coordenação de graduação, ela se localiza no 2º andar do prédio. Professora Beatriz Guiton. Professora Beatriz Guiton, ela é coordenadora do nosso curso de mestrado e doutorado acadêmico em Ciências do Cuidado e Saúde. Esse é um curso de pós-graduação estrito sensu multiprofissional, então não é só enfermeiras e enfermeiros que fazem a formação aqui com a gente, mas todos os profissionais da área de saúde. Eu não estou vendo o pessoal do mestrado profissional de ensino na saúde. A coordenadora, a professora Cláudia Amara, ela não está presente nesse momento, está numa reunião fora, né? Professora Eliane também não está, que é a professora responsável pela coordenação do nosso mestrado profissional assistencial em enfermagem, né? Então, nós temos 3 programas de pós-graduação estrito sensu aqui na escola, além da graduação, e nós temos também as nossas residências, né? A residência de obstetrícia, professora Ellen, que é a responsável. E temos a residência em saúde coletiva, que é o professor Felipe e a professora Cristina, que eles também não se encontram aqui nesse momento, né? E vou chamar, por último, mas na verdade são os primeiros, o diretório acadêmico da Aurora de Afonso Costa, né? O João e a Ana Carolina. Bom dia a todos. Meu nome é João Vitor Jäger, eu sou do diretório acadêmico. Eu gostaria de falar 2 coisas rapidinho. Primeiramente, eu gostaria de dar boas-vindas a todos, especialmente os calouros. Espero que vocês aproveitem tudo que nossa escola tem a oferecer, que está me oferecendo e ofereceu a todos aqui. Segundo, nós do diretório acadêmico, quando nós assumimos no período passado... Gente, desculpa, que eu estou muito nervoso. Primeiramente, faço isso. Quando nós assumimos a gestão passada, uma das nossas propostas era revitalizar o nosso espaço físico, nossa salinha aqui do lado. Com muito esforço, muita luta, nós conseguimos. Conseguimos nosso sofá, conseguimos um segundo micro-ondas, nossa cafeteira, e estamos muito felizes com isso. Só que não adianta a gente fazer isso tudo se a gente não preservar. No início do período passado, a gente jogou fora uma cafeteira novinha, porque no final do período, durante as férias todas, alguém fez um café e não se deu o trabalho de jogar o café fora, e a jarra ficou lá, e quando a gente voltou, era uma colônia de tudo que você possa imaginar. Então a gente ficou com nojo, já estragou, então a gente preferiu jogar fora. Então o que eu peço é que vocês só preservem. Não é só porque é uma instituição pública que não é nosso, que a gente não paga, que não é nosso. É sim, esse prédio é da enfermagem, é da gente. Então só o que a gente precisa fazer é preservar. Sentou ali no sofá, não bota o pé, não come, não bebe. Pegou o lixinho, joga fora. É o mínimo que a gente pode fazer aqui dentro de um negócio que é nosso. E segundo, um pedido que eu queria fazer, que amanhã a UF, ela oferece, a PROAS, ela organiza o trote cultural chamado Acolhimento Estudantil. Eu acho muito importante que todos participem. Inclusive, é um convite que eu faço a todos, professores, mestrandos, doutorandos. Ele é muito importante. Por quê? Ontem, quando eu estava em ESAI
2, a professora Thalita, ela levantou um questionamento que eu concordo muito, quando eu comecei a desenvolver a questão do senso crítico e entender o meu papel como futuro enfermeiro dentro da sociedade e entender o que o senso comum diz sobre a gente, que fala que a gente precisa valorizar a enfermagem, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo, o enfermeiro não é valorizado, muitas enfermezas, mas aí eu pergunto, o que eu, João, faço ou farei como futuro enfermeiro para mudar essa imagem? O que eu faço para valorizar a enfermagem? Porque é muito fácil eu olhar para o outro que está lá só sentado fazendo nada, se eu também não faço nada. Então, esse acolhimento é muito importante porque a gente dá visibilidade para a enfermagem. A gente vai lá, a gente participa, a gente ganha. E é muito importante também porque tem um trote solidário que a gente arrecada material de higiene pessoal, a gente arrecada alimento e tudo isso vai para uma doação. E esse período que a gente quer muito ganhar para a gente poder doar para o Abrigo Cristo Redentor lá em São Gonçalo, que está passando por sérios problemas, está quase fechando. E é um abrigo, e é uma instituição muito reconhecida para todos os senhores de idade que precisam. Então, e eu já pensei várias vezes assim, não vamos para lá não, porque a gente só perde, a gente não consegue ganhar nada, mas a gente ganha visibilidade, a gente ganha importância. E eu pelo menos indo para lá, eu ensino os calouros que o que a gente se faz hoje na faculdade é o que eles vão fazer amanhã valorizando a enfermagem. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria dar as boas-vindas. Imagino que eu estou aqui representando o lato sensu, né? Então, sair da graduação e fazer uma pós-graduação na sua casa com pessoas que você conhece é a coisa melhor do mundo. Nós estamos já há 4 anos formando enfermeiros obstetras e já temos um impacto na Secretaria Municipal de Saúde do município do Rio de Janeiro, onde nós trabalhamos com 24 residentes, né? Temos um ranking da graduação que os alunos passam em cursos de pós-graduação de residência, e essa casa nos recebeu há 4 anos atrás um programa nacional. Estamos aqui e queremos dizer para vocês que só chega para pós-graduação quem faz graduação. Então, o conhecimento aqui na Escola de Enfermagem Haroldo Afonso Costa começa com a graduação, passa pelo lato sensu e posteriormente pelo estrito sensu. Sejam muito bem-vindos. Quem quiser conhecer o curso, ele está no 6º andar, é coordenado, estou na coordenação e junto com a professora Samanta, e nós trabalhamos junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, estamos agora na 4ª turma. Então, eu queria dizer para vocês que a produção do conhecimento só depende de vocês. Além de valorizar a graduação, sejam muito bem-vindos também na pós-graduação. Bom dia a todos, eu sou a Rosane, estou neste momento chefe do Departamento Materno-Infantil e Psiquiátrica, nós ficamos no 5º andar. Quero desejar boas-vindas a todos membros da comunidade acadêmica, que a gente tenha um período muito produtivo. Dizer que estamos à disposição no departamento, para o que vocês precisarem, contem conosco e aproveitem a oportunidade que vocês têm de estar numa universidade pública. Aproveitem tudo que a universidade tem para vocês. Tá? Vocês são poucos privilegiados de estarem aqui hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, estou na coordenação de curso, professora Elia, vice-coordenadora do curso de graduação em enfermagem. Queria dar boas-vindas a todos os calouros, tanto na graduação, na pós-graduação, os professores, Vamos começar um semestre letivo maravilhoso, o dia está lindo, depois da chuva. Está um dia de sol lindo, eu gosto muito de trabalhar com o sol, eu falo que o sol não importa, ele aparece até no dia de chuva, porque o sol está dentro da gente. Então, assim, que o sol esteja com vocês. A graduação, vou estar com vocês semana que vem, na 4ª-feira de manhã. Aproveitem realmente tudo que a universidade possa dar, principalmente autonomia para vocês também, enquanto os jovens estão saindo de casa. A gente costuma dizer que na graduação, que as nossas portas estão abertas. Mas também faz papel de mãe, abraça, dá beijinho, mas também bota de castigo, tá? Então, estamos à disposição de vocês todos, da pós-graduação também, nossas portas estão abertas.
Só queria reforçar um pouquinho o que o João Vitor falou, porque a coordenação de cursos, junto com o diretório acadêmico e atlética, todo semestre letivo nós organizamos a semana de trote, né, e o acolhimento. Foi solicitado que amanhã liberasse os alunos da graduação, que amanhã faz exatamente o trote, é no Graguatá, é o dia inteiro, uma atividade muito bonita, eu vou para lá também, né, porque lá vai ter uma gincana. Ai, que legal, gostoso, é gostoso brincar, eu também vou brincar, tá? Né? Mas o mais bacana é exatamente o que ele falou, a questão da visibilidade, né? Eles vêm ganhando prêmios, né, por conta das gincanas, lindos, e muitas vezes a gente não sabe, a escola não sabe, a escola desconhece. Tanto a Atlética nos seus jogos, quanto o diretório acadêmico na organização, planejamento e desenvolvimento do trote. Então eu peço, por gentileza, já foi solicitado por escrita, agora é verbal, que libere nossos alunos amanhã, para que possam lá estar participando do que semestre passado, eles ganharam justamente o prêmio de melhor torcida mais alegre, mais bagunceira, de uma forma geral, mas foi muito bacana, que foi gente do 1º ao 9º período, então, quer dizer, todos estavam lá, né? Eu acho que nós precisamos também estimular essa questão da interação dentro da própria graduação. Da pós-graduação, doutorando, mestrando, também pode brincar se quiser, tá bom? É um beijo, vou passar aqui para a Paz, que pediu a palavra. Me desculpem pela minha voz, por isso que o João falou pelo diretório antes. Só para reforçar um pouco o que a Cristina falou. A gente tem um costume, meu nome é Ana Carolina, desculpa, eu estou do 5º período, sou integrante do diretório. Bem-vindo a todos os calouros. Os veteranos, uma ótima semana de aula, por mais que esteja no final. Mas, só para reforçar, todo o semestre a PROAS ela libera uma tabela de doações para a gente poder doar e, no final, levar no caso desse semestre, o Abrigo Cristo Redentor. Muitos de vocês acham que é só os calouros que têm que doar, e não é. Qualquer doação de qualquer período que vocês possam estar contribuindo com a gente, isso vai ajudar. E além de ajudar uma pessoa que está precisando de uma doação, vocês ainda ajudam a gente na visibilidade. Então, por favor, quem puder, na página do diretório, no grupo geral da enfermagem do Facebook, tem as pontuações. Por favor, doem, contribuem com a gente, para que a gente possa ajudar essas pessoas e para que a enfermagem possa ter um pouco mais de visibilidade também. É isso, muito obrigada. Bom dia a todos. Eu quero dar as boas-vindas também para vocês e lembrar que é uma oportunidade muito grande de estar nessa escola de enfermagem. Você está aqui, Deus oportunizou você estar aqui, então ame essa casa, ame a sua formação, dê o seu melhor. Aquilo que você puder fazer, estude bastante, dê o seu melhor. E um dos segredos do crescimento é a unidade. Se una com seus amigos, se una com seus professores, se una com essa escola, defenda essa escola, porque é aqui que você vai crescer. E o crescimento, ele dá também de movimento interior. E você tem que buscar mesmo força em Deus e trabalhar bastante e se empenhar bastante para que você tenha uma excelência em formação, seja o seu nível. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus dê força, que Deus dê sabedoria, que Deus dê entendimento, e que o espírito de excelência esteja em vocês. Deus abençoe. Bom dia a todos, eu sou Donizete, estou também coordenando o Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Queria registrar a presença do nosso subchefe, professor Enéas Rangel, que está ali na plateia, a presença de vários professores do departamento que vieram aqui prestigiar, né, as professoras que também são da pós-graduação. Desejar boas-vindas aos graduandos, aos mestrandos e doutorandos, e realmente confirmo o que a professora Eliane acabou de dizer. Abracem a nossa escola de enfermagem, assim como a escola hoje abraça vocês. Sejam bem-vindos, estamos lá no 3º andar. Tudo que precisarem, podem nos acessar, que estaremos à disposição. Então, um grande abraço e bem-vindos. Eu só esqueci de falar meu nome e me apresentar. Eu sou a professora Eliane Ramos Pereira, estou na coordenação do programa Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial. Está ali a vice-coordenadora, a Rosemary Ferreira Santana. Então, estamos aí para juntos fortalecermos nossa escola de enfermagem. Deus abençoe. Bom dia a todos.
Eu sou a professora Geilza Valente, estou no momento como chefe do Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração, que fica no 4º andar, e também quero dar as boas-vindas aos alunos da graduação e da pós-graduação. Nós temos aqui vários alunos, não só enfermeiros, do mestrado e doutorado, temos vários profissionais também. Então, muito boas-vindas a todos, que tenhamos um semestre bem produtivo. Bom dia, eu sou Beatriz Guiton, professora dessa escola, professora do Departamento de Fundamentos já há 25 anos e atualmente eu e a professora Vera, peço que a Vera levante e dê um tchauzinho, fale conosco. Obrigada, Vera. Eu e a Vera estamos atualmente coordenando o curso de mestrado e doutorado. Nós temos mais de 200 alunos circulando hoje como alunos do mestrado, doutorado ou alunos especiais. Temos a secretária que está conosco aqui também, Ana Paula. E nós queremos dar as boas-vindas a vocês e especialmente hoje aos alunos de mestrado e doutorado que estão iniciando no curso. E também chamar a equipe dos alunos do doutorado, os professores da primeira turma, que esse ano a gente completa a primeira turma de 4 anos do doutorado, que está se diplomando, que venha tirar no final dessa manhã uma foto aqui conosco. Obrigada, boas-vindas. Eu quero agradecer, vocês aqui hoje. Vocês perceberam que a gente tem um time competente e bonito, ordenando essa casa. E agora eu quero chamar e convidar, assim, com muito carinho, o professor Alexandre Costa. O professor Alexandre, ele é professor de filosofia aqui da Universidade Federal Fluminense. Ele estuda, o estudo dele, ele trabalha muito com a questão da filosofia antiga. Estou certa, Alexandre? Ele fez o doutorado dele em Berlim, e ele trabalha bastante com os pré-socráticos, com a filosofia antiga. E isso, para a gente da enfermagem, isso faz uma conexão enorme, da gente começar a olhar um pouco para a filosofia, para a questão do cuidado, e de quanto esses autores da filosofia podem ajudar a gente a melhorar a nossa prática do cuidado. E aí, assim, Alexandre, muitíssimo obrigado por você ter aceito o convite, E ele vai conversar hoje com a gente sobre cuidado e ética na contemporaneidade, Espero que a gente aproveite bastante a contribuição do professor Alexandre aqui na escola com a gente. Por favor. Bom, então, antes de mais nada, bom dia a todos, Eu gostaria de agradecer muitíssimo ao convite que me foi feito pela Ana Abraão, que já fez aí uma apresentação minha. Na verdade, é uma satisfação enorme, porque acho que ter a responsabilidade de uma aula inaugural é sempre uma grande honra. Mas o convite que me foi feito pessoalmente pela Ana, acho que representa também, vejo aqui sei de outros professores com que eu tive a oportunidade também de trabalhar, numa linha de pesquisa que continua em atividade, felizmente, que é a micropolítica do trabalho em saúde, em que alguns anos passados, entre 2009 e 2012, eu tive bastante próximo na produção de diálogo, e isso certamente é que fez com que a Ana, e desde lá, a gente então acaba se encontrando em bancas, em alguns eventos, etc. E isso certamente, essa memória, que é também afetiva, proporcionou esse convite, o que me deixa muitíssimo satisfeito, porque também a minha memória dessas conversas, desses diálogos, sempre foi, a mais estimada, a mais positiva que eu posso ter, porque foi um trabalho em que eu pude, de fato, aprender muita coisa e também proporcionar, acredito, muita coisa. Nós da filosofia em geral, às vezes padecemos da pecha de o que uma reflexão filosófica, um domínio de saber que é eminentemente teórico, tem a contribuir com pessoas como vocês, que trabalham diretamente na extensão e na realidade imediatamente prática, cotidiana, e aí já entrando na especificidade do nosso tema, do cuidado, da saúde, do tratar do outro, Então, isso particularmente sempre me deixou muito satisfeito
Inclusive, eu lamento a professora Magda ainda não estar presente. Já está presente, muito bem. Por exemplo, é um exemplo incrível de como eu às vezes me sinto até um pouco incompreensivelmente contemplado por trabalhos como a Magda teve a oportunidade e o talento, né, de fazer com o seu doutorado, né, que convertem, que realizam e que comprovam que essa conversa, que essa proximidade da reflexão teórica, né, ela pode incidir de forma muito positiva, né, na realidade cotidiana da prática de vocês, assim como a prática de vocês, a experiência de vocês contribuiu muito para aquilo que eu fazia em termos de pesquisa, tá? Então, essa oportunidade evoca toda essa memória e a confiança de que é possível, sim, unir esses esforços, né, em prol, né, da excelência, da qualificação do nosso fazer, seja ele qual for, né? Então, isso, de alguma forma, é o próprio exemplo histórico que me aproxima das pessoas aqui presentes, né, seja na forma da pesquisa ou da simples conversa, ela, de alguma forma, ela incide diretamente na proposta de tema que a Ana também me dirigiu quando me convidou para fazer, ou ser responsável por essa aula inaugural, que originalmente, inclusive, me corrijam se eu estiver errado, né, o tema era... hoje anunciado na forma, né, cuidado e ética na contemporaneidade, né, que é, então, mas a coisa partiu e então ela se mantém com a proposta de falar um pouco sobre a produção do cuidado e a interface com a interprofissionalidade, realçando então a questão da necessidade da interdisciplinariedade como uma prática, um hábito necessário à boa formação dos profissionais que vocês já são, no caso de muitos aqui presentes, e de outros tantos que virão a ser, né? Não esquecendo então, sobretudo, as boas-vindas aos calouros, especialmente, que estão então inaugurando esse caminho, né? Então, esse exemplo histórico é o exemplo formal, explícito de interdisciplinaridade, né? A nossa conversa, as nossas produções e a mútua qualificação dos nossos trabalhos. E, portanto, eu hoje chego aqui plenamente convencido de mim mesmo que isso dá certo, que isso dá frutos, né? Daí eu ter lembrado do trabalho literalmente exemplar da Magda, que isso dá frutos, que isso, portanto, nos enriquece. E é com essa esperança que eu venho aqui hoje dizer algumas bobagens para vocês, porque, apesar de toda essa confiança, eu sempre, na hora H, fico pensando, bom, o que um filósofo vem falar aqui sobre cuidado para pessoas que trabalham com isso todos os dias, né? Num corpo, né? Numa casa, que a especialização, pós-graduação, uma delas, um programa todo voltado à questão do cuidado. E o que eu estou fazendo aqui, né? Aquela história, né? Parece o padre que vem, né, querendo ensinar, né? Como é que vai pregar e etc. Né? Até esqueci o provérbio, né? Como é que... Ensinar o padre a rezar a missa, exatamente. Então, ciente das minhas próprias limitações, talvez, mas confiante de que a minha fala possa trazer alguma diferença positiva que acresça a experiência de vocês e que aqui também, no hall, né, da oportunidade do evento, a aula inaugural, estabeleça de alguma forma, né, assim, uma inauguração feliz para esse caminho que se abre para muitos agora, né? Então, dentro disso, ou seja, o que eu poderia trazer, a Ana mesmo salientou, sim, eu trabalho com filosofia antiga, com textos antigos, mais também do que filosofia, eu brinco que eu vou sempre recuando, né? Então isso me levou aos mitos, as narrativas míticas que são narrativas originalmente de caráter religioso, já que a própria filosofia surge, digamos, de uma circunstância, um contexto histórico muito próximo, digamos, de um processo de transformação da própria tradição mítica, no caso dos gregos, e, portanto, da sua religião. Eu não vim exatamente falar disso, mas o que eu estava, então, só complementando em relação à apresentação da Ana, que é perfeita, é que a minha relação especificamente com a antiguidade, com a fala da antiguidade, não só aquela que é filosófica, ela nasceu, sempre nasceu e sempre se manteve como uma preocupação de um filósofo contemporâneo
também na minha formação, né, no diálogo com o pensamento filosófico do nosso tempo, que defende, entre outras coisas, depende da linha, a filosofia é um campo completamente diversificado, né, mas que depende muitíssimo do reconhecimento histórico, da construção da própria história, que é uma construção de narrativas. E daí eu acabo me especializando de como se narravam as histórias, de como se conta a história. E que quem conta a história, na verdade, ajuda a reinventá-la, a reconstruí-la. E aí tem muito pano para manga e muito pano para disputa, porque, feliz ou infelizmente, há divergência, há discordância. Então, hoje mesmo, a lembrança, né, da nossa vereadora que foi brutalmente executada, como bem disse a Ana, e esse cenário aqui, aí sim, um exemplo positivo, mas vocês notam, quando eu falo de história, falo de cultura, a cultura é sempre e continuamente uma determinada forma da nossa história, né? Então, quando a gente vê o professor Marco Antônio, você notou que a maioria da escola é de mulheres, né? Então, a temática do cuidado, né? E a gente vê esse cenário, por que o espaço do cuidado clínico e também afetivo é, sobretudo, na nossa tradição, um espaço feminino? Isso é um dado de natureza? Isso é um acidente? Isso é uma escolha? Ou isso é um dado de cultura, de uma história que se construiu, de uma determinada narrativa e, portanto, de um modo de contar a história? Contar a história é a oportunidade de reconstruí-la e, claro, de perpetuá-la, porque, no fundo, não há um outro modo de operar. Então, na medida em que a minha temática, a nossa temática aqui, eu começo a falar, eu esqueço do tempo, né? A gente tem um limite, vocês, por favor, falem chega, porque senão eu... Né? Enfim. Então, dentro, inclusive, daquilo que eu mencionava, o que eu posso contribuir, e pensando, né, já desde as semanas anteriores do que eu poderia vir aqui falar, e dada esse meu tipo de atividade, eu decidi, no melhor dos sentidos, vir aqui contar uma história e começar, além dessa introdução, utilizando uma fábula. Essa fábula é de um poeta latino chamado Higino. Higino é do século I a.C. E essa fábula é uma das muitas histórias ou narrativas que tratam de um deus latino, né? É muito comum falarmos em mitologia grega, né? A mitologia latina acaba vindo um pouco a reboque disso. Mas, então, os deuses latinos, às vezes, são um pouco... Também isso é uma questão de tradição de história. Fica um pouco à sombra, por vezes, dos deuses gregos, né? Mas, enfim, há um deus latino que não há no panteão grego, então ele é originalíssimo, cujo nome é justamente cuidado. E na medida em que nós somos, gostemos ou não, filhos dessa tradição, essa narrativa incide muito fortemente sobre nós. Eu acredito que essa simples informação seja talvez nova para a maioria, né? A história do cuidado na nossa tradição, e nós falamos português, ou seja, uma língua neolatina, remonta a essa divindade. Existe um Deus chamado Cuidado, que em latim, olha só isso, como isso já é assunto para muita conversa. Em latim, o nome de cuidado é cura, né? E portanto, com o exato conteúdo que nós tratamos a cura. Ou seja, cuidado e cura é exatamente a mesma coisa. A mesma palavra na sua origem, e é o nome que o Deus carrega. Como todos os deuses, as narrativas são pródigas, existem milhares de histórias do Deus Cuidado, mas aquela que a mim parece, dentro de todo o rol dos mitos que nós temos a respeito desse Deus, aquela que é mais fértil, de um modo geral, para mim, como filósofo, né, e teórico de mitos, e em particular, acho que para a temática de vocês, é aquela em que o cuidado interfere sobre a formação do ser humano. Eu já vou ler a fábula, que é melhor do que narrá-la, eu trouxe aqui justamente para poder contar a fábula na forma de fábula. Então vocês já vão ver, né, que o cuidado, ele entra numa disputa com outros deuses sobre quem é o verdadeiro criador do ser humano.
E não vou ser spoiler, não vou contar o final. Eu vou ler a fábula. É uma tentação tremenda, já ia dar. Então, assim, eu vou ler a fábula. A ideia é que leia a fábula, vou fazer um comentário e a partir daí vou tentar também tecer algumas considerações que elucidem a fábula e que tragam, a partir da fábula e dessas considerações, reflexões que, enfim, eu acho que para essa oportunidade podem ser pertinentes e possam ser ricas, né, ou sedutoras para nós todos. Bom, dito isso, deixa eu achar aqui só um... Bom, a fábula diz assim: certa vez, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de terra argilosa. Ocorreu-lhe então a ideia de moldá-lo, dando-lhe forma. Enquanto pensava sobre o que acabara de criar, interveio Júpiter. Cuidado pediu-lhe que insuflasse espírito à forma que ele moldara, no que Júpiter o atendeu prontamente. Cuidado quis então dar um nome à sua criação, mas Júpiter se opôs, exigindo que ele, que lhe dera espírito, fosse também quem lhe desse o nome. Enquanto Cuidado e Júpiter disputavam sobre quem lhe daria o nome, apareceu a Terra, que, tendo cedido parte de seu corpo para o que fora criado, queria também nomeá-lo. Diante de tamanha contenda, decidiram que Saturno seria o juiz da disputa. Saturno tomou então uma decisão equânime, proferindo a seguinte sentença: Tu, Júpiter, por teres dado o espírito, deves receber na morte o espírito de volta. Tu, Terra, que cedeste do teu corpo, receberás o corpo de volta. Mas, como foi Cuidado quem primeiro o formou, pertencerá a ele enquanto viver. E havendo entre vós disputa insolúvel sobre o seu nome, eu o nomeio. Chamar-se-á homem, pois foi feito de humus, terra fértil. E aí a legenda, ou a fábula, se encerra na narrativa desse poeta, o Higino. Então, eu vou ler só mais um parágrafo de um texto que eu comento essa passagem basicamente, mas vocês acho que deu para perceber a criação ou aparecimento do ser humano nessa fábula ou legenda evoca ou provoca a disputa, na verdade, entre três deuses, né, 2 deuses e uma deusa, e também exige a interferência, curiosamente já na forma de juiz, né, de árbitro, de Saturno, ou seja, o aparecimento ou a criação do homem envolve pelo menos 4 divindades, em que 3 reclamam para si o direito de dar o nome. A primeira coisa que chama atenção, né, porque ao dar o nome significa então que essa criatura teria sido, né, propriedade da criação desse Deus. E uma 4ª entidade ou divindade é a autoridade que vai arbitrar quem vai ficar com o privilégio de dar nome ao ser humano. O interessante já dessa disputa, e aí é um pouco de como analisar mitos, quando você vê que 3 divindades distintas, Júpiter, Terra e Cuidado, disputam esse humano, isso nos remete à necessidade que essa tradição latina tem de sublinhar o caráter complexo do ser humano, né? Literalmente complexo é o que tem muitas partes. Notem que cada deus aí representa uma parte. Tanto Júpiter quanto Terra, né, eles são simbolicamente representativos de elementos. Júpiter, que é o Zeus grego, né, Júpiter ou Zeus, ele representa o ar, o elemento aéreo, celestial. Daí a sua associação com insuflar o sopro. Notem que a palavra espírito é simplesmente a variante de sopro. Tá? Você encontra todas as consoantes de espírito. Sopro e espírito é literalmente a mesma palavra na origem. O espírito é esse sopro de ar que só um deus aéreo poderia conceder a qualquer criatura, aqui particularmente estamos falando do humano. E porque então ele lhe dá ânimo, e por isso que alma em latim é anima, esse corpo é animado. Como vocês viram, a Terra, por sua vez, espera lá,
mas vão me esquecer, para ele insuflar ar pelas narinas, eu tive que conceder da minha própria carne que ele tivesse, então, a matéria de que é feito. Esse humus que acaba sendo, inclusive, decisivo no arbítrio de Saturno para dar o nome. Então, a Terra reclama o seu direito de propriedade sobre esse ser humano que nós somos. E aí você vê, então, a tradição latina concebendo a complexidade do humano, primeiro, a sua forma e o seu ânimo. Aquilo que nele é ar, aquilo que nele é terra. Porque ele não é apenas terra, ele não é apenas ar, né? A complexidade vai se fazendo. E aí sim, eu inclusive, então, como, especialista nisso, ou tentando sê-lo, o que é incrível na narrativa latina, comparado inclusive com outros povos, é que já há a introdução de um elemento plenamente difícil de delimitar. Porque você entende o ânimo e a alma pela lógica do ar. Você entende o corpo desse ser pela necessidade, pelo fato de que ele tem um corpo, há uma materialidade, né, que compõe esse ser humano. E talvez não seja imediatamente compreensível como que uma tradição decide que o outro elemento constitutivo do ser humano, na sua raiz, se chama cuidado. E aí você fica, o que esses caras querem dizer com isso? E aí vem, além da disputa, o tal movimento que traz Saturno. Saturno é Cronos, na tradição grega, ou seja, ele é o deus do tempo. Então é muito interessante também no mito que quem vai dar a palavra final sobre a contenda, já que os outros três deuses não chegam a um consenso, ou seja, nenhum deles quer ceder, é o velho, o mais experiente. Aquele que, portanto, sendo o tempo, sabe, inclusive, talvez, antecipadamente, a história desse ser que agora está sendo criado. Né? O tempo conhece o tempo passado e talvez a sua inclinação futura. Então ele arbitra uma decisão que nós, além de tudo, reconhecemos como muito diplomática, né? De como bom juiz, comparando, por exemplo, com a tradição hebraica, né? É uma decisão salomônica, o outro que era um juiz. Né? Ou seja, você conseguir arbitrar em nome da justiça, inclusive satisfazendo cada parte envolvida. O que ele vai dizer? Olha, como eu acabei de ler, e já agora então, né, interpretando ou tentando elucidar o teor do mito. Olha, o ar tem razão em reclamar esse direito, né, como pleiteia Júpiter. A terra também tem direito, né, dado que o corpo desse ser vem da sua carne. Mas cuidado também tem. E aí, imediatamente, quem lembra aí, né, por mais que a leitura seja mais ou menos rápida, ele tem direito porque ele foi o primeiro a modelar o corpo dado pela terra, e foi porque ele que pediu a Júpiter que insuflasse. Sim, isso entra na forma direta da narrativa como talvez o motivo, mas o principal se esconde, a meu ver, na delicadeza do arbítrio de Saturno, que ele diz: Júpiter, você tem direito, terra, você tem direito, mas vocês serão restituídos e saciados nesse direito quando ele morrer. Na morte, o corpo será devolvido à terra. E não é isso que nos acontece? O alento, o ânimo, a alma subirá aos céus sendo devolvido a Júpiter. Né? E a gente espera que assim seja. Mas aí é o grande truque, a meu ver, a grande diferença e genialidade dessa fábula. Mas, enquanto viver, ele pertencerá integralmente. O microfone está, né? Ele pertencerá integralmente a cuidado. Ou seja, o Saturno muito sabiamente consegue agradar todo mundo e fazer a justiça crucial.
o ser humano, enquanto vive, é cuidado. Pertencer ao cuidado significa uma compreensão de que ser humano, justamente porque é mortal, e aí vem a situação inevitável com a qual vocês lidam muito proximamente, a nossa própria mortalidade. Por ser mortal e por ser consciente da sua morte, o ser humano é aquele que cuida. E, portanto, quando ele diz pertence integralmente a cuidado, é que o ser humano pode até estar esquecido que ele cuida, mas ele cuida na totalidade do tempo. Olha o que eu quero dizer, na totalidade do tempo. Quem é o árbitro? O tempo. Enquanto ele viver, enquanto ele respira, a gente pode não estar notando, né? Mas, por exemplo, então você está andando numa rua e não sei o que, aí tem uma passarela dessas que são vergonhosas, não é? E aí você tem medo de cair, né? Aí você vai para a direita ou para a esquerda. O que o mito está dizendo, e alguns filósofos contemporâneos voltam esse mito para o caso do Foucault, por exemplo, o caso do Heidegger, tem nessa fábula boa parte da inspiração de terem sido filósofos, né, do século XX, que tratam e conceituam o cuidado como realidade, não tenho medo dessa palavra, ontológica do humano. Ontológico significa aquilo que pertence tão radicalmente ao ser das coisas que, se aquilo não está presente, a própria coisa também não está presente. Ou seja, sei lá, a chuva chove, né? A chuva é líquida, se não é líquida não pode ser chuva, né? Então, se não cuida, não é humano, e se é humano, cuida na totalidade do tempo. Porque é o exemplo que eu dei com a passarela, você não está lembrando nada disso, nunca leu nada desse negócio. Eles é que estão com a pretensão de dizer que as nossas ações, né, o nosso pé ir para a direita ou para a esquerda, é sempre um ato do cuidado. De modo que, inclusive, não é que seja uma correção, porque senão seria minha pretensão. Então, quando a gente fala de produção do cuidado, quando você vê, então, uma legenda como essa, uma compreensão do humano dessa natureza, é como se eu te sentisse a necessidade de dizer, olha, nós produzimos cuidado o tempo todo. Ou talvez não seja uma questão de produção. Nós respiramos cuidado, já que o ar, né, de Júpiter circula. Não importa se você sabe ou não. Ou seja, essa ideia de que a integridade do nosso ser, ou seja, cada instante da nossa existência, cuida, independente de estar sabendo disso ou não. Isso significaria que, portanto, certas atividades humanas, aí sim, especificamente, tomam o caráter ordinário no sentido próprio da palavra, tá? Comum do cuidado, que é como a própria respiração humana, tomam o cuidado como, aí sim, um ato consciente, um ato deliberado, de ofício, de exercício, e aí sim de criação ou produção de cuidado para ofertar ao outro. Não. Então, aí sim a especificidade, então dizemos, dentro do domínio humano, daquele que cuida, daquele que trata. E não à toa, esse trato, esse cuidado, que se dá em várias instâncias, né, vai ter na gravidade da doença, da velhice, da morte, a exigência maior, mais radical, do cuidado do outro para o cuidado de si. Então, vocês fazem parte, isso já, por exemplo, na tradição grega, e em outros povos também, tá? Os médicos, a origem dos médicos é uma origem muito curiosa, pré-historicamente falando, porque eles eram vistos em algumas tradições como hereges. Por quê? Porque a medicina não é um dado natural, é um dado artificial, vai começar a usar um monte de drogas, começa a abrir corpo, tudo que parece ser contrário à vontade dos deuses. Mas não levou muito tempo, parece que o pessoal gostou da medicina, né? Porque aí você começou a viver mais. E é sério, muito rapidamente as sociedades se adaptaram à realidade dessa invenção maravilhosa, que, portanto, na sua origem era magia, né? A medicina tem origem no sortilégio. Ela é sacralizada justamente porque ela opera, a gente fala até hoje, ela vai fazer uma operação, né? Ela opera um milagre. E como é o próprio humano, que sempre cuida, que se vê beneficiado por esse cuidado, rapidamente as tais tradições que olhavam
né, com o olho torto para os médicos e para todos, ou seja, o que a gente poderia chamar de um médico à época, né? Elas logo se adaptaram, olha, seja muito bem-vindo, e rapidamente, inclusive, se convertem, como é o caso dos gregos, numa tradição que entende o médico, o taumaturgo, que é, curiosamente, uma atividade próxima ali, que é olhem isso, o produtor de prodígios, como figuras sobre-humanas. Então há uma tendência, inclusive, você sai de uma situação em que você talvez seja, você começa a ser divinizado em vida, já que você opera milagres, né? Então isso que vocês fazem ordinariamente, no cotidiano clínico hospitalar, no cotidiano afetivo do corredor, e o que a gente faz com os nossos próximos ou não próximos, cuidando-nos uns dos outros, né? Isso tem origem, e seria interessante, né, pensar, até então, para a nossa consciência, para agir, qualificando o nosso ato profissional, no caso, dada a nossa realidade histórica, né, na esfera de um pequeno milagre, de um grande feito, que foi o que então estava dizendo que em algumas tradições, toda essa ordem daqueles então que assim operavam, eles começam inclusive a ser tratados como figuras de exceção, né? Mas enfim, dito tudo isso, quer dizer, o tal comentário que eu queria ler, para explicitar talvez um pouco mais além do que eu já mencionei, é o seguinte: a decisão de Saturno tenta conciliar a vontade de todos os três e é geralmente considerada justa. O caráter equitativo de sua sentença, porém, não deve deixar passar despercebida uma diferença fundamental. De certa forma eu já falei, mas é bom que as coisas fiquem talvez um pouquinho mais claras. Júpiter e Terra somente terão o humano de volta após a sua morte. O mito estabelece assim uma interpretação clara a respeito do destino do homem após a dissolução do seu corpo. Interpretação esta que, de fato, pretende equivaler à descrição da sua realidade. Uma vez sem ânimo, esse corpo volta à Terra, indiferenciando-se. É a parte retornando ao todo de que surgiu. Já o espírito que não se corrompe, volatiza-se ao domínio das almas, dos vapores, reino de Júpiter por excelência. Cuidado, entretanto, possuirá o humano enquanto viver. Enquanto houver vida, o homem pertencerá ao cuidado, a cada hora, minuto e instante. Com isso se quer dizer que não há distinção entre cuidado e vida humana. Ambos entrelaçam-se, confundem-se numa só unidade. O homem, vivendo, cuida. Cuidando, vive. Então, como eu mencionei, esse comentário, na verdade, ratifica, consolida o que eu vim interpretando ou expondo, e já começava justamente a tentar aplicar ou a reconhecer as diferenças históricas, né? Ou seja, o que a gente pode manter aqui de uma legenda latina e da experiência histórica da origem do tratamento, né, propriamente da ordem do cuidado, que, portanto, é o início de uma história que vai sempre, como toda história, vai sempre sendo atualizada e ganhando uma nova configuração a cada momento, né? É que, portanto, a atividade de vocês, enfermeiros, médicos, cuidadores de modo geral, terapeutas, assistentes sociais, filósofos, é uma atividade que amplifica uma condição ordinária do humano, né? Se a gente aceita o mito como algo que diz uma verdade que seja sobre o humano, que o cuidado, portanto, nos afeta na totalidade do tempo, vocês são profissionais que moram numa proximidade com essa experiência mais radical do que talvez quaisquer outros, e profissionais que são igualmente humanos. Então, é como se a dimensão humana do cuidado, que a nós todos afeta, se configurasse para vocês como uma realidade dilatada. E, portanto, inclusive, uma coisa que eu sempre comento, que eu não sei se invejo ou se eu prefiro ficar mais tranquilo assim, eu tenho muita dificuldade em conviver com o hospital. Agora mesmo meu sogro estava internado ali em São Gonçalo, quer dizer, ele que está sofrendo mais do que tudo, mas eu não consigo lidar direito, né?
Então eu me sinto assim, vocês são inacreditáveis para mim, porque como assim? Eu digo, a ampliação do cuidado, ou seja, a ampliação do cuidado é estar mais próximo, é estar confrontado, livre do esquecimento que a maioria das pessoas tem a seu favor, dessa mortalidade, dessas enfermidades que nos afetam tanto. Então, não me entendam mal, é quase, para quem olha de fora, quase uma espécie de loucura. Como é que a pessoa convive com isso, né, na totalidade do seu tempo? E que força, que habilidades, não apenas técnicas, nós temos que desenvolver para poder ser um bom profissional que cuida. Inclusive sem esquecer de cuidar de si, né? Que é um problema que eu acho, do pouco que eu já conheço, é um problema que afeta bastante a área. Ou seja, que até a doação, a devoção, né, que você emprega nesse seu emprego, nesse seu exercício, pode ser traduzida também no esquecimento de si, portanto, em falta de cuidado de si mesmo, né? E que é, portanto, algo que é outra temática típica da consideração filosófica sobre o cuidado, que é a sua dialética fundamental, né? Cuidar de si é sempre cuidar do outro, inclusive do outro que nós somos de nós mesmos, né? Porque nós somos figuras, né? Somos humanos, nós variamos e somos variados, as circunstâncias nos atiram a experiência que, pô, não estou me reconhecendo, é uma força qualquer, né, que nos desloca. E, portanto, não esquecer cuidar de si é cuidar do outro. E quando você cuida do outro, porque essa é a pergunta fundamental, que interesse é esse de cuidar do outro? O que ele tem como cuidado de si? O que ele tem como algo que me orienta, que me satisfaz? Quer dizer, essas perguntas vocês têm que fazer, e cada um vai responder a seu modo. Já que é uma realidade aguda, né, como eu disse, amplificada, né, desse ordinário humano, amplificada na realidade, digamos, do tratamento clínico, do tratamento médico, do tratamento, enfim, do cuidado, né? Então, essa ampliação do que no humano já é perene, atira tais profissionais como vocês são ou serão, né, a uma ampliação da própria experiência, né, que é, como eu dizia, uma experiência de cura. Então, de novo, a dialética do cuidado, quer dizer, quem está sendo curado cotidianamente? Só o seu paciente? Quando eu digo da sua pergunta, até que ponto esse cuidado não é também e continuamente a minha cura? Independente dessa pergunta, né, embora eu já tenha mencionado isso 2 ou 3 vezes, eu acho que realmente certas coisas têm que ser sublinhadas, né, para não serem esquecidas. Não se esqueçam, né, como diz a língua latina, que é a nossa, né, que cuidado é curar, e que curar é cuidar, não como sinônimos no sentido de que um equivale ao outro. Eles são exatamente a mesma experiência. E que aí sim, o cuidado do outro, a cura do outro, por que ela nos é tão vital? E aí eu gostaria de dizer, como filósofo que eu sou e como cidadão brasileiro que eu tento ser, né? Ou seja, cuidado é, isso vai soar estranho, política. Porque o animal humano só é reconhecível como animal que vive em sociedade. E esse é o sentido primeiro da palavra política para os gregos. Os gregos têm a palavra cidade, que é polis, daí que você tem Petrópolis, né, Higienópolis, né? Polis, cidade. Polites, cidadão. Ou seja, o animal que vive em cidades é o cidadão, isso é o ser humano. E fora disso, ele não existe sequer. Porque a ideia de cidade, né, nós vivemos o inchaço das cidades, mas pensa, a ideia de cidade é simplesmente reconhecer o humano como aquele que é uma comunidade de pessoas. E em comunidade de pessoas, ninguém é sozinho, 2, independente. Notem que o verbo básico da vida, que é viver, deveria ser dito mais exatamente conviver, porque viver é viver com o outro, né? Ninguém vive, ponto. Todo mundo convive. Portanto, conviver, que é a única forma de viver, né, exige o tratamento político do cuidado com o outro, olha que interessante, por interesse meu.
O Aristóteles, na Ética Nicômaco, não é que sejam as palavras que ele usa, às vezes eu altero um pouquinho, me permito alterar certas expressões justamente para poder comunicá-las melhor. Mas basicamente o Aristóteles, na Ética Nicômaco, ou seja, na questão de pensar o ethos humano, a palavra ética vem da palavra grega ethos, que quer dizer o lugar. Aí você, lugar é lugar. O lugar próprio é humano. Qual é o lugar que ele configura? Não é apenas espacial, é isso. Então ele se espacializa num terreno que vive em sociedade. Vivendo em sociedade, ele tem que lidar com divergências, ele tem que lidar com a violência. É terrível reconhecer isso, porque onde há diferença, há dissenso. Por isso que a deliberação vai ser fundamental, a negociação, porque afinal é convívio. O lado chato diz assim, tem que tolerar o outro, né? Mas sem o outro não tem eu. Notem que a própria ideia do eu é uma ideia que se delimita do conceito de outro, porque eu só posso ser eu em relação a... Então, essas dimensões, elas são tão radicalmente relacionais, ou seja, elas não são absolutas, porque elas só conseguem se inscrever numa relação. E é por isso que, então, cuidar de mim é cuidar do outro, e cuidar do outro é interesse meu. Então, a tal frase de Aristóteles, que eu estou alterando um pouquinho, e que é genial, é basicamente como se você quisesse dizer, sabe que eu sou altruísta? Porque eu sou egoísta. Eu favoreço você para eu viver melhor. É só um pouquinho, não precisa justificar com castigo, não sei o quê, é por isso que a gente tem que ser bom, né? E o Aristóteles conclui assim, porque a melhor coisa de ser bom é que ser bom é bom. Para mim. Egoísta até o fim, o altruísmo máximo. Isso é incrível. Porque isso é talvez a contraprova que eu conheço mais eficiente na ordem do argumento ou da exposição, de que a relação eu e o outro, e portanto do cuidar de si e cuidar do outro, ela não tem como ser desfeita. Ou você tem a relação, ou você não tem nada. Ou seja, voltando aqui, ou você tem essa relação, você não tem o humano. Porque o humano é primeiro e sobretudo isso, essa relação. E é nessa relação de convívio desse que, convivendo e cuidando mutuamente um do outro, e que para ser feliz em comunidade desenvolve regras sociais, aí sim a tradição grega chamava de cidade. Por isso que nós somos, o ser humano é, ou deveria ser, né, cidadão, e que, portanto, o cuidado é necessariamente política. E aí, vocês, então, eu mesmo, na linha de pesquisa micropolítica do trabalho, né, em saúde, no cuidado, porque é isso que a gente precisa, né, de maior qualificação de cuidado e maior atendimento das pessoas ao direito que é delas de viver numa sociedade, numa cidade que é sua ou deveria ser. É muito comum hoje na teoria política e no questionamento a questão do direito à cidade. E, infelizmente, numa cidade como a nossa, num país como o nosso, esse direito nos tem sido subtraído continuamente. A começar pelas calamidades com que nós, infelizmente, iniciamos o evento aqui hoje. A começar pela realidade de vocês, que trabalhando nos lugares e nas instituições que vocês trabalham, indecorosamente vão ter que lidar com falta de material, falta de bons meios, olha que paradoxo incrível, de quem cuida não ter boas condições de trabalho e talvez adoecer no tratamento da doença. A gente consegue, a nossa cidadania ou a nossa falta dela, a nossa política ou a nossa má política, tem conseguido realizar essas proezas, porque também isso é prodígio, mas é prodígio negativo, porque eu particularmente, às vezes penso assim, parece que não é apenas um descontrole ou incapacidade, parece que há um esforço para que seja ruim, e isso é por um lado intrigante e por outro lado completamente revoltante, mas eu tenho certeza que todos que estão aqui, de uma forma ou outra, consciente, com maior ou menor consciência, são atos e atitudes contrárias a essa má política, E é por isso que a gente cuida, é por isso que talvez vocês
na pessoa de alguns, né? E que eu espero que sejamos muito mais, ainda convido um cara como eu para vir aqui falar essas coisas, né? E nos unirmos em torno a elas. Mas, enfim, não sei como é que estamos de tempo. Eu acho que o nosso... Acho que ainda está, né? Tá bem. O nosso mito, e quando eu falo nosso mito, não é apenas porque eu trouxe aqui, evocando isso. Olha, eu não conheço o mito, mas a minha língua conhece, ele está na raiz da minha história, né? E tudo mais. Ele também nos lembra disso. Como eu estava começando aqui, bom, o que um filósofo vem fazer aqui? Proporcionar a diferença, o encontro de saberes vários em torno de um mesmo interesse. Esse interesse político pelo cuidado, o interesse pelo bom convívio, que deveria nos interessar a todos. E aí, notem que o mito traz, a fábula do Higino, ela traz uma circunstância muito interessante, que é de uma contenda pacífica, uma disputa que é deliberada, que no que ela não se resolve, justamente porque se reconhece o direito de cada parte sobre isso. E aí me veio aqui na cabeça, agora vou citar um samba do Candeia, eu cresci na Portela, que é um negócio genial, que ele fala, sabe qual é o problema da razão? É que a razão está com todas as partes. Ou seja, todo mundo tem parte de razão. E, portanto, a dificuldade de todo juiz, e aí o Saturno dá o exemplo do que é ser um juiz, não é uns que a gente sabe por aí, ou por aqui, que ele reconhece o direito e a razão de cada parte. Por isso que também é desses mitos que vem o símbolo da balança, porque a dificuldade do juiz é arbitrar qual peso pesa mais. Porque, tal como o Candeia me lembrou desde menino, cara, todo mundo tem o seu quinhão de razão. Não ignora isso. Ninguém entra numa disputa de forma completamente, né, sem motivo algum, sem nenhum direito. E a gente, às vezes, no nosso convívio, nas nossas relações, parecemos não reconhecer. O partido não no sentido, né? Partido que você tomou parte. Isso aqui não tem fundamento nenhum, isso não tem razão nenhuma. Aí você não quer isso, também é cuidar do outro, você não quer nem ouvir a fala para reconhecer que grau de razão. Aí sim você vai dizer, olha, mas a minha razão, aquilo que eu disputo, me parece ser mais importante, pesar mais nessa balança do que a tua, né? Mas, portanto, aí sim, um efetivo juiz, aquele que tem a autoridade do arbítrio, pensa, bom, e aí, o que pesa mais nesse negócio todo? E reconhecendo, inclusive, a diferença dos pesos, eles chegam a uma solução agradável. E é por isso que ela é tida como justa. Ela exala a justiça. Porque, no fundo, a justiça ela mesma talvez seja uma das grandes invenções humanas. Ela não tem como se realizar completamente. Ela é uma administração daquilo, é outro paradoxo, que talvez seja irrealizável, ou uma amenização, né, frente às dificuldades de deliberar para onde vai pender o lado da balança. E olha que a balança mostra só dois lados, o problema é que a coisa tem 327 lados, e daí para frente, né? Mas, enfim, isso tudo para dizer que quando o mito maneja, primeiro, a questão da deliberação, do juízo, de juízo daí a justiça, ouvir o outro para saber, então, tomar a decisão mais justa, ela também nos fala lá do diálogo interdisciplinar. Porque cada parte tem algo a dizer, cada parte tem algo de razão a complementar, aí sim, a riqueza inesgotável de um fenômeno humano qualquer, que ele é sempre complexo a ponto de não ser plenamente compreensível. Quem vai poder se arrogar ter domínio absoluto sobre o mais simples dos eventos? Então o mito me parece também muito fértil, e isso está carregado no nome do humano, né? Humus, fertilidade, muito fértil, ao tratar dessa necessidade de que, dada a complexidade do humano, e ele também é um animal que conhece, a complexidade da produção de saberes que ele vai realizar. E de que como esses saberes têm e devem ser complementares. Porque nenhum deles isolados em área realiza a complexidade do humano. E aí eu estou falando de novo como cidadão, como pessoa que eu sou, que, portanto, com a experiência que eu acabei de mencionar, eu fico comovido com o esforço
de vocês, nas dificuldades que vocês vivem, sobretudo não, porque isso é outra farsa, que a realidade do tratamento particular seja outra, né, ou melhor do que a pública. Acho que isso é plenamente discutível. Mas, portanto, eu estava falando como cidadão e também, aí sim, como professor, como alguém da academia, alguém dedicado à questão do saber, e, portanto, o quanto que justamente a gente tem sim que se especializar, cada um na sua área, mas a universidade, a produção do conhecimento já há muito tempo, e não é um problema brasileiro, isso remonta ao século XVIII europeu e vem sendo sempre uma realidade nossa. Há também um paradoxo nisso, a gente fica muito necessitado do especialismo e você vai esquecendo o geral. Ou seja, no mundo clínico, é isso que eu queria dizer como cidadão, e juntada à dificuldade, então eu não personalizo isso, eu não estou falando de você como pessoa, mas como a engrenagem. Quantos de nós não chegam muitas vezes num hospital, ou onde quer que seja, eu tenho problema no pulso, aí vão te olhar, alô, oi, vão te olhar no pulso, e tem que olhar, o meu problema é no pulso, mas parece que a coisa vai tão ali, que nem vira a minha cara, né? Não é só que não me deram bom dia, eu nem tive a oportunidade de dar bom dia. E quando eu digo que eu despersonalizo isso, acho que essa é outra lembrança importante, tanto o especialismo extremado, que esquece do corpo geral do assunto e das relações complexas dentro das quais ela está inserida, seja, portanto, aí sim, a realidade duramente econômica, típica do capitalismo, que nos põe ou nos submete a uma produção de trabalho em forma capitalista, ou seja, né, time is money, o tempo é quantificado e valorado pelo dinheiro que se produz ou que se gasta com uma determinada coisa, o humano desaparece no meio disso, né? E no que desaparece no meio disso, o nosso cuidado do humano, ou seja, o nosso cuidado com nós mesmos, ele desaparece ou se desqualifica junto. Então todo esse desenho torna a nossa atividade, a atividade de vocês, mais dura, mais difícil, menos exequível, né? Independendo das pessoas que vocês são. É o contrário. As pessoas que nós podemos ser é que resistimos a tudo isso que dificulta tanto o nosso próprio ofício, né? Então também, em nome disso, ou seja, tal como o mito mostra, desde a questão da arte da deliberação e favorecimento político da comunidade, também essa visão que, portanto, seja assim especialista, eu também sou, e a gente tem que ter os nossos programas de pós-graduação, mas a gente não pode esquecer aquele fundo comum no qual ele se insere e que, no fundo, é o que lhe dá sentido, senão ele sequer existiria. E aí a nossa universidade não é UF, não, estou dizendo universidade como conceito, muitas vezes, o financiamento da especialidade esquece, né, da dimensão humana, e aí está aqui um professor da área de humanas, da dimensão humana dessas realizações, todas dessas operações, sejam técnicas, tecnológicas, que tem que haver, mas que não podem estar separadas do grande motivo que nos une e que quer fazer do nosso convívio o melhor convívio possível. Não sei se vocês sabem, mas a palavra também latina, felicidade, foi uma tentativa de tradução do que esses gregos chamavam, aí a arte do convívio, o bem viver. Porque que significaria mais do que bem viver, o ser feliz? Num momento cultural histórico que, infelizmente, a gente é educado a confundir felicidade com poder de consumo, né? Porque se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, aí eu vou ser feliz. Aí você consegue isso tudo e vê que não é bem assim. Que o lugar da felicidade é aquilo que favorece, é tão simples quanto isso, o que favorece o bem viver. Porque, tal como o cuidado, Alan, viver bem ou viver mal, está nessa coisa muito miúda, que é o tempo da tua respiração. Não está num outro lugar que a gente possa ou dever se imaginar com grandes utopias, né?
a realidade humana, e é isso que o mito do cuidado lembra, tá? O cuidado é ordinário porque ele é presente o tempo todo na experiência humana, ou seja, o lugar disso, tanto do cuidado quanto do bem viver, ou seja, da felicidade, é a micro-realidade cotidiana, não tem outro lugar. Então, como os temas aqui são perpassados, numa aula inaugural de recepção de muitos de vocês, e maiormente os estudantes, calouros, falar do que eu estou falando a pedido do que me foi pedido, e que me deixa tão confortável, de que a prática do cuidado, a produção de conhecimento sobre o cuidado, o exercício do cuidado, na atividade específica e especializada de vocês, que tem que ser, demanda ou deveria demandar, sim, primeiro, o reconhecimento disso, que é a responsabilidade ética, e, por sua vez, entender, como eu fiz aqui brevemente, que responsabilidade ética não é um conjunto de regras e normas que a gente estabeleça, é também isso, mas esses são facilitadores que agilizam as relações. Né? A reflexão, tem algum macete aqui que eu toco e ele volta. A reflexão ética teve origem nessa ideia ou nesse reconhecimento básico. Qual é o lugar do humano? Qual é o seu desenho? Por isso que o mito, que é anterior à filosofia, já desenhava o humano. Olha lá, o cuidado está modelando. Essa é outra figura bonita, né? Porque modelar já é um ato de cuidar, né? A delicadeza do gesto da mão. Como é que você faz de uma forma bela porque definida, né? É o que o grego diz, o humano, ou qualquer forma definida, é um cosmo. Fora dessa definição, dessa delicadeza, desse gesto de mão, você tem o caos. É por isso que a palavra cosmo é engraçada. Eu vou começar a contar a história. Quem estuda a palavra adora contar historinha de palavra. Não tem jeito, é uma sedução como qualquer outra. Cosmo, que para nós hoje é o universo, que os gregos assim procederam, mas basicamente quer dizer ordem e beleza. Tá? O étimo diz, o que se ordena, lá, se ordena. Então você vê o cuidado, olha isso, ó, como é que farei gregamente aqui a legenda? Cosmetizando o humano. Não sei se tem a ver com cosmética. Sim, tem a ver com cosmética. Cosmético é o diminutivo grego de cosme, cosminho, que é aquilo que você usa contra o caos da velhice. Mas é sério. É sério e grave. Tá vendo que você se cuida? É sério, a integridade do gesto. Assim, aquilo que pelo menos de alguma forma disciplinasse o caos inevitável da vida humana. Porque não esqueçamos, o sentido disso pode ter até algum outro sentido para além, e aí está na ordem da fé de cada um. Mas o sentido da história, da legenda, é que esse humano morra. Ou seja, que o caos retome a origem originária, a origem prévia ao cuidado. Mas na medida em que se cosmetiza, se organiza, só o cuidado o mantém vivo. Do contrário, o caos. Muito obrigado.